Então, boa noite, Cris, boa noite, Jamília, sejam muito bem-vindos. Lança o ciclo de lives pós-lançamento da nossa obra, né, querida obra Filosofia Jurídica Sistêmica. A gente teve a honra, né, Cris, de lançar há uns 10 dias atrás, uma obra que nos encheu de orgulho atuar como editor, mas também coordenador, e ter a Cris como nossa querida amiga e coautora da obra. E para quem não me conhece, eu sou Luciano Loyola, sou o editor-chefe da editora Última Rácio e falo em nome da editora. E a gente tem o prazer e satisfação de receber nesta noite a nossa querida colega Cristiane, que se disponibilizou em falar um pouco mais, né, do seu texto, já que no lançamento eram vários autores, né, Cris, e nem todos conseguiram falar o que gostaria. Então, essa noite é dedicada para cada um de vocês poder falar um pouco da experiência que tiveram, né, em trabalhar nesta obra, e também falar um pouquinho do seu texto, né, um texto muito interessante, que é a adoção sob o olhar sistêmico, uma temática de fundamental importância e que todos nós sabemos a necessidade, de fato, né, de um olhar sistêmico, amplo sobre essa questão. Vou ler rapidamente aqui o currículo da Cris. Ela é advogada formada pela Católica, como eu, também me formei lá, Cris. Atua de forma humanizada, colaborativa e sistêmica, pós-graduada em Direito Civil, Processo Civil, Direito das Famílias e das Sucessões, pela rede LFG, Uniderp, pós-graduanda em Direito Sistêmico pela Hellingen School. Já terminou, Cris, ou ainda não, né? Eu migrei para uma outra turma, Ah, tá bom. Direito Sistêmico e Métodos Adequados de Solução de Conflitos. Ah, legal, Justiça legal. restaurativa, mediação. Nossa, minha área. Capacitada em práticas colaborativas pelo IBPC, professora na Escola Superior de Advocacia ESADF, palestrante, facilitadora de constelações familiares, realiza seminários, cursos e vivências em temas do direito sistêmico. E aqui tem uma série de apresentações, né, que você já fez. Presidente da Comissão de Direito Sistêmico da AMAR-DF, membro e coordenadora de eventos da Comissão de Direito Sistêmico da OAB-DF e coautora da obra Métodos Adequados de Gestão de Conflito. Enfim, um currículo que a gente percebe que se correlaciona muito, né, à temática que você abordou. A Cris é uma profunda conhecedora desse assunto e foi até por esse motivo que nós a convidamos, né, para, de certa forma, compor esse seleto grupo de autores que, de certa forma, constitui aquilo que há de melhor no pensamento do direito sistêmico, da justiça sistêmica, e também, como alguns gostam de chamar, filosofia sistêmica. Cris, a noite é sua, fique muito à vontade. Eu gosto de conduzir as minhas lives assim, de forma que o convidado fique muito à vontade mesmo, num diálogo, num bate-papo acadêmico, para que você possa, de certa forma, se sentir em casa, como você está, literalmente. Eu creio que você esteja em casa, né? E que possa falar de uma temática, eu acho que de fundamental interesse, né, a todos. A palavra é sua, querida, fique à vontade. Grata pelo convite de participar desse lindo projeto. Eu fiquei muito feliz, inclusive de rever vários colegas também participando e a várias mãos, né, sendo construído com várias mãos, cada um dando a sua contribuição, e o resultado ficou maravilhoso. Eu estou simplesmente apaixonada por esse novo filho. E eu gostaria de falar como que eu cheguei no direito sistêmico e por que eu resolvi escrever sobre esse tema. Normalmente, né, várias pessoas, vários profissionais, várias pessoas que eu conheço, e advogados também, estavam sentindo a sua atuação pesada. Muitos estavam adoecendo,
muitos estavam abandonando a carreira, muitos estavam trabalhando, perdendo aquela motivação, né? E aquele entusiasmo da época da faculdade. E eu não fugi à regra, fui uma dessas pessoas. E fui buscar nas constelações familiares algo a mais. Fui buscar mais conhecimento, me trabalhar, para compreender o que estava acontecendo comigo. E nos cursos de formações que eu fiz, cada módulo trazia uma temática. Então, temática dos pais e filhos, da profissão, dinheiro, relacionamento, ia descortinando e olhando para várias áreas da vida. E quando chegou na profissão, eu percebi que, na verdade, a profissão é uma missão, é um chamado. E que estava pesado porque eu não estava conseguindo auxiliar da maneira correta. Então, eu me colocava no lugar do cliente, assumia aquilo como se fosse meu. Muitas vezes me identificava com as dores do cliente, né? Isso também é uma prática comum. Muitos de nós falávamos assim, né? Pode deixar que eu cuido da sua causa como se fosse minha. Por defender algo que também fazia parte. E aí, nessa busca de desenvolvimento, eu fui aprimorando e a minha atuação começou a mudar. Então, eu me sinto realizada, eu atuo principalmente na área de família e de adoção e sucessões, que é uma área que lida de forma próxima com as emoções, né? Com tudo aquilo que todos os seres humanos vivem, né? Desde o nascimento até a morte. O que acontece nesse período entre o nascimento e a morte, o direito de família abarca, né? Casamento, divórcio. E Eu gostaria de aproveitar a oportunidade só para não te interromper, só para você ganhar um fôlegozinho na sua fala, e eu não podia realizar um comentário a respeito disso que você falou. Esse relato da crise é um relato muito parecido com não só os diversos colegas, né, que estão ali no livro, que são advogados, como coautores, mas também outros colegas que a gente conversa, né, Cris? E que fizeram um curso de direito, sonharam aplicar de fato a justiça, né, ter uma carreira em que você pudesse de fato se entregar aos seus clientes, no sentido de buscar justiça, e muitos nessa caminhada entram nesse estado que você mencionou, que você não é a única, de reflexão, de tentar compreender o seu chamado no direito, né? Em virtude de encarar um direito extremamente positivado, um sistema judiciário, não só civil, mas também criminal, extremamente abarrotado de processos, né? E quando essas pessoas, e de acordo com o seu relato, você também se defronta com uma nova metodologia, né, uma nova forma de se encarar os diversos problemas e conflitos que os advogados são chamados a intervir, e então isso encanta e, obviamente, reacende uma chama que estava perdida. E esse seu relato, eu não pude deixar de fazer esse comentário, porque esse seu relato é muito aproximado com os vários relatos que eu tenho ouvido a esse respeito, né? Então é muito interessante essa sua fala. E eu tenho percebido também que, à medida que a gente vai estudando, né, o direito sistêmico, porque ele é uma prática, não é apenas um conhecimento teórico, né, é de Exato. dentro para fora, é uma aplicação na nossa vida, né? Então, se a gente não se pacifica, também não vai conseguir ser um instrumento na pacificação. Se a gente não tem empatia pelas nossas próprias dores, também não vamos ter empatia pelas dores dos clientes. Então,
é dar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente já viveu. E à medida que a gente vai caminhando, vai aprendendo e vai aperfeiçoando essa atuação. E dentro dessa caminhada, né, eu me vi também dizendo sim a um chamado da docência, porque eu fui encontrando pelo caminho pessoas que também estavam passando por esse mesmo momento que eu relatei. E como eu já tinha caminhado um pouco mais, eu pude auxiliar. Está aqui a Jamília, que é uma aluna querida, que estava exatamente nesse momento. E eu disse sim para esse chamado, inclusive de produzir conteúdo, de escrever, de dizer sim também para entrar nesse caminho de coautora, né, e de autora junto com os meus colegas, e de começar a semear isso que foi tão positivo para a gente, tão benéfico, porque o mundo está precisando disso, através dos métodos adequados de gestão de conflitos. E o direito sistêmico se encaixa, né? E agora, indo para o tema do artigo, na minha família, eu pude perceber, observar que em todas as linhas existiam adoções. Todas as linhas existiam adoções. Então, minha bisavó adotou, meus avós adotaram, meus tios adotaram. E como nada é coincidência, eu comecei a observar o porquê disso. E ao mesmo tempo foram chegando clientes também trazendo esse tema, através desse estudo. Então eu percebi a necessidade de escrever sobre ele pela forma que a maioria dos profissionais olham para esse tema, com pesar, com dor, né? E, na verdade, a gente precisa ter um olhar além do aparente, né? Ampliar o olhar, para poder auxiliar verdadeiramente, sem julgamento, sem intenção, para que essa adoção seja bem-sucedida. Aí eu comecei a fazer alguns workshops, seminários, vivências, e comecei a observar também o resultado que eu estava tendo na minha atuação enquanto advogada. E aí eu disse sim para o chamado do projeto e resolvi escrever sobre esse tema tão importante. Interessante, né? Esse seu relato. E aí me chama a atenção algumas questões. Primeiro, é de fato de se encontrar, né? De reacender a chama pelo amor ao direito e a docência, né? Que de fato é um chamado. E é interessante, né, Cris, que quando um professor entra em sala de aula e pergunta, por exemplo, numa turma de direito, quantos daqueles alunos vão querer exercer de fato a advocacia? Infelizmente, temos poucas mãos levantadas. Quando se fala na docência, também. E quando se fala em concurso público, a maioria levanta a mão. E o complexo disso tudo é que você tem um aluno que passa um tempo considerável num banco de uma faculdade, tendo um olhar direcionado apenas para o concurso público. Ao encerrar o seu curso, por diversos motivos, né, não consegue passar no concurso público e se vê na obrigação, por assim dizer, de exercer a advocacia ou até a docência. E, obviamente, não estou dizendo que é impossível dele se tornar um bom profissional, né? Mas ele terá, com certeza, muitas dificuldades, ao contrário do que se ele já tivesse um chamado bem resolvido, né, já no início do curso, sabendo o que ele gostaria de fazer, ou ampliando, né, não, eu vou estudar para concurso, mas eu também vou exercer a docência, quero também exercer a advocacia. E aí, e esse chamado, ele quando você se encontra, é interessante, aí você, primeiro, você quer levar a boa nova, né, para os seus alunos, como professora, aí você quer escrever, né, e a Cris
Esse é o segundo livro que a Cris lança, né, na pandemia, até com a editora Última Raça, então é importante essa sua caminhada. E esse seu chamado em algo muito interessante que você falou, né? Uma prova viva do que é a constelação familiar, né? É justamente o fato das diversas gerações da sua família terem, terem essa nobre visão e iniciativa a respeito da adoção, né? Que muito interessante. E, de fato, quando você relata, né, que, inclusive, alguns casos chegam até você sobre esse assunto. E aí a gente tem aquilo que eu, pelo menos, designo como propósito de vida, né? A maioria das pessoas hoje estão muito infelizes porque não sabem o seu propósito de vida. E aí a gente já consegue chegar de forma muito clara, né? Um dos seus, ou o seu propósito de vida. E quando a gente atua e fala sobre o nosso propósito de vida, é algo fantástico, né? É algo fantástico. E o direito sistêmico, ele traz essa ampliação de olhar, né? Essa percepção. O que está acontecendo à minha volta? Normalmente, quando algo acontece, daqui a um pouco, os clientes que vão chegar vão chegar precisando exatamente daquilo que eu tenho para dar, né? E a Perfeito. gente aprende com os clientes também. Então, assim, é uma forma de se colocar como um instrumento com humildade para auxiliar. Então, o advogado deixa de ser um ajuizador de causas e passa a ser um auxiliar na resolução e na gestão de conflitos, né? Também. E a respeito, assim, mais especificamente do tema, no caso da minha família, adotamos pessoas que não tinham os pais, né? Não tinham os pais. Mas era muito comum antigamente pessoas da própria família adotarem, porque achavam que a adoção era a única maneira de cuidar da criança. E aí foi se observando que quando essa criança, por exemplo, um primo era adotado por um tio, então o pai virava tio e o tio virava os pais, né? A criança saía do lugar e tinha parte benéfica de continuar no mesmo sistema, mas gerava uma certa confusão, porque perdia o vínculo com os irmãos, por exemplo. E aí, o Bert Helling, observando nos seus atendimentos, ele pôde perceber a aplicação das leis sistêmicas na adoção, como, por exemplo, o respeito à ancestralidade, que quando uma pessoa ela é adotada, ela sai do seu lugar no seu sistema de origem e passa também a perceber, em razão do grau de benefício, a outro sistema. Mas ela não deixa de pertencer ao seu sistema de origem. E ela vai com toda a carga genética e a carga comportamental também. Então, foi observado que muitas vezes esses pais adotivos não levavam em consideração que essas pessoas que iam ser adotadas, elas levavam uma bagagem e que eram quebra-cabeças diferentes que precisavam se encaixar. E que se esses pais adotivos que vieram depois, né, que estão num segundo momento, nessa ordem, não tivessem respeito pelos pais biológicos, essa adoção seria pesada. Também o Bert Helling observou que também era necessário ter um olhar para os filhos adotivos, que muitas vezes ficavam divididos entre esse amor pelos pais adotivos e o amor pelos pais biológicos, como se tivessem que escolher. E ficava fragmentado, perdia força, estava em depressão, tinha problemas como rejeição, ficavam fora de ordem, pesado. Então, o Bert observou que
se os pais adotivos permitirem que os filhos olhem para os pais biológicos, na verdade, eles ficam livres para amar esses pais adotivos. Fica mais leve. Também foi observado a forma e a atuação que esses intermediários no processo de adoção se comportam. Se eles julgam as mães que entregam os filhos para adoção, como que eles olham para essa criança ou para essa pessoa que vai ser adotada, se olham com pena, com pesar, ou se respeitam o destino. Qual é o melhor lugar para uma criança? Se é no abrigo, se é ser adotada, se é de repente ser cuidada por algum parente, até chegar à fase adulta e poder realmente escolher e buscar os seus pais. Então, ele trouxe uma série de reflexões que estava além da lei, né? A letra fria da lei. E isso trouxe uma ampliação de olhar enorme. Eu pude observar nos seminários que eu ministrei a comprovação dessas informações que o Bert mesmo descreveu, dos filhos, de como ficava leve quando eles podiam agradecer a vida, porque muitas vezes, quando um filho é entregue para adoção, há um movimento interrompido, né? Se sente excluído, se sente rejeitado, não compreende, porque no fundo queria estar com esses pais. E gratidão é diferente de amor. Amor é algo construído. Agora, agradecer pela vida é algo sublime, porque sem a vida, o que resta, né? Então, os pais, independente do que aconteceu, geraram a vida. E essa abordagem do olhar sistêmico, né, da filosofia hellingeriana, que é as ordens do amor, pertencimento, hierarquia e o equilíbrio entre dar e receber, e as 5 ordens da ajuda, também que está descrita no artigo, além de das constelações familiares e de uma série de conhecimentos que estão presentes na filosofia hellingeriana, né? Ampliam, trazem para, quando aplicada, a adoção ela corre de uma forma mais leve, mais respeitosa, mais harmônica. O amor multiplica, porque falar de adoção é também falar de amor, né? E na minha atuação, eu pude perceber que a maioria dos clientes que chegavam, olha que coincidência, né? Assim, aparente coincidência, queriam adotar por falta de conhecimento, porque achavam que adotar era a única maneira. Então, não cogitavam a guarda, por exemplo. Porque quando há adoção, anula o registro originário, perde qualquer vínculo com a família de origem e cria-se um novo registro. Então, ou seja, a história de vida daquela pessoa que foi adotada, ela ainda hoje é apagada, como se a criança nascesse naquele momento que foi adotada. E isso é muito pesado. E quando alguém cuida de uma criança, por exemplo, um parente, e essa criança sabe quem é o pai, quem é a mãe, que tem os pais do coração e cresce forte, ela não precisa escolher, ela tem a permissão de transitar pelos 2 sistemas. Então, fica claro que a adoção é uma medida de caráter excepcional para aquelas pessoas que realmente não têm ninguém e que precisam realmente de uma família. Mas que, na grande maioria das vezes, a gente também pode auxiliar de uma outra forma, contribuindo que esses pais que não têm condições aos filhos, seja sendo um padrinho, fazendo uma contribuição financeira ou cuidando num momento específico da vida, quando está doente, passando por alguma dificuldade. Então, os casos que têm vindo para mim, eu pude
conscientizar, ampliar o olhar, né, auxiliar nessa ampliação de olhar para que essa tomada de decisão na adoção seja de uma forma mais clara, mais leve, para evitar até a devolução das crianças no momento posterior, né? Porque cria uma expectativa, cria um vínculo, e depois a pessoa mais tarde, se não for bem preparada, ela acaba devolvendo a criança no período da convivência. E aí é mais uma marca de rejeição. Por isso, eu resolvi escrever sobre esse tema. Porque eu achei, assim, que é profundidade e de uma importância tamanha se falar sobre isso. Cris, e a gente vê a gente consegue perceber na sua fala, e obviamente eu li o seu texto, né, como coordenador, como editor, tive a oportunidade de ler e, de fato, compreender muito, muito mais esse universo. E, de fato, se a gente for observar a literatura, não só brasileira, né, literatura global, se a gente for, se a gente for perceber, de certa forma, no cinema, e na realidade cotidiana das nossas vidas, até na nossa visão a respeito da família, a gente percebe o quão é importante a figura dos pais, né? É algo que em qualquer cultura, em qualquer tradição, em qualquer religião é muito valorado. E se a gente for observar essa questão do distanciamento por uma série de questões sociais, econômicas, né, que impedem os pais de estarem com seus filhos, isso promove fissuras nos indivíduos, não só esse impedimento, como a questão também das separações, né, dos divórcios, o quanto isso, de certa forma, afeta os indivíduos. E tem um impacto significativo. Logicamente, o direito à legislação, ela tenta apaziguar, ela tenta resolver, mas ela não tem capilaridade suficiente, e se a gente for pensar, o direito é uma ciência muito hermética, que pouco se abre às demais, ao contributo das demais ciências, né? E a gente percebe que, para resolver determinadas questões, a gente precisa ter um conhecimento e manejar a experiência, né, de outras ciências. E aí a gente tem a psicologia, né, a sociologia, uma série de ciências que, de certa forma, nos auxiliam a compreender os traumas, as percepções que os indivíduos têm nessa carência, né, dos pais. O como nós somos vinculados à nossa origem genética e na necessidade de saber quem somos. E aí a gente percebe, né, e a Hollywood gosta muito dessas temáticas, porque os diretores de cinema, os autores de livros, não vão escrever de algo que não desperta o interesse da sociedade. E quando a gente vê algumas discussões, né, Cris, como, por exemplo, a questão de doação, né, doações de material genético para pessoas, né, banco desses materiais, e quando o indivíduo descobre, né, a necessidade dele saber da sua origem. Então, e é muito complexo, né? Porque os atores envolvidos, né? Os adotantes, os demais partícipes do processo, às vezes não têm uma capacidade de compreender a necessidade desse indivíduo de saber da sua origem, não só genética, mas fenomenológica, até para tentar compreender o seu presente e perspectivar o seu futuro. E quando a gente fala de justiça sistêmica, filosofia sistêmica, ela é um olhar amplo, justamente resgatando e na sua escrita e na sua fala, nos seus estudos e na sua missão de vida, a gente percebe esse interesse, né, é como se fosse peças do quebra-cabeça, né, que a gente
que a gente tem que levar em consideração as diversas peças, né? E eu entendo que o seu trabalho tem muito a ver com isso, e é muito importante, né? Verdade. A origem, né? Assim, os pais certos, nós temos dos pais certos para nós, né? Eles vêm para. Na própria psicologia, né? Todos os filhos reclamam dos seus pais. Se você dá muito, reclamam. Se você dá pouco, reclamam. Então, sempre vai se traumatizar por alguma coisa. E isso é material de evolução, de aprendizado, né? Então, quando a gente olha para o destino difícil, que o dos adotados é um destino chamado especial, né? Um destino difícil. Sair do seu sistema de origem e pertencer a um outro sistema. É algo que pode ser material para fortalecimento, para superação ou para vitimização, né? Então, quando a gente olha e respeita, a gente fortalece o outro e entende que ele vai dar conta e vai passar por aquilo. Tem algo além, né? E o direito, ele tá para servir o ser humano, né? A ordem e acompanha as mudanças sociais. Então eu acredito que essa ampliação de olhar que está tendo a partir da multiparentalidade, da inclusão de nomes na certidão de nascimento a partir da paternidade socioafetiva, como no caso dos padrastos, no caso daquelas crianças que são registradas por um pai que acredita ser biológico e depois, posteriormente, descobre que não era, e aí não retira o nome daquele pai que criou o vínculo. Então, o direito, as leis, elas já estão numa constante evolução. Tem várias jurisprudências, né, que estão modificando. E eu acredito que a adoção também vai ser assim. Que no futuro não vai precisar anular esse registro originário, mas vai constar nesse registro os pais biológicos e, na sequência, os pais adotivos. Porque contando a história de um ser humano, né? Como que você apaga a história de vida de uma pessoa? Isso é uma coisa muito pesada, muito séria. Então, o direito sistêmico ele veio para trazer essa releitura, essa nova aplicação, essa nova forma de se fazer justiça e de se viver a justiça, né? De uma forma mais harmônica, cooperativa, colaborativa, integrativa e inclusiva. Não, perfeito, perfeito. E se a gente for observar, né, você falou que, e obviamente se defronta com diversas questões, diversos problemas que redundam em ações judiciais ou em conflitos que são levados a você para que, de certa forma, você possa auxiliar as partes a acessar o poder judiciário, aquilo que é um direito de todos. Obviamente, esse atendimento humanizado, né, que é a sua área, é, te fornece um instrumental pra, pra, para perceber e tentar equacionar, gerir aquele conflito, sem que obrigatoriamente ele tenha que ser submetido à análise jurisdicional, que a gente sabe que às vezes é demorada, é tardia, e nem todo magistrado ou nem todo sistema, o Ministério Público, ele vai ter uma visão ampliada, né, dos problemas que envolvem a questão da adoção. E uma coisa que me chama muita atenção, Cris, a respeito dessa temática, é justamente, e eu percebo o olhar de quem adota, né, dos pais que adotam. E a depender também do motivo da adoção, um abandono em que aqueles pais que adotaram têm uma visão muito crítica em relação ao modo de proceder dos pais originais,
e, obviamente, alimentam um carinho, um grande amor pelo filho, e às vezes não conseguem compreender ou lidar com a necessidade daquele filho, mesmo às vezes sabendo que foi abandonado ou que foi não tratado como um ser humano, mas ele sente a necessidade de uma reaproximação, e às vezes justamente por conta desses vínculos que a gente está falando. E esses pais que adotaram necessitam, né, e precisam ter uma capacidade que é muito complexa de se exigir de todas as pessoas, né? Então eu fico imaginando um magistrado que tem ou o Ministério Público atuando quando envolve um menor, ou advogado quando ele é chamado, né, para intervir numa questão como essa, o como é complexo, né? E há uma necessidade, de fato, de um aprofundamento, né, de uma visão diferenciada desses atores, para poder conseguir enxergar aquilo que a lógica não consegue explicar. Porque a nossa tendência é tentar enxergar as coisas pela lógica, né? 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, e nem sempre na vida real essa soma vai ser matematicamente exata, né? As constelações, elas podem auxiliar muito nisso, porque apesar do advogado ter a técnica, todo o conhecimento, ele se coloca no lugar de último, o juiz, o promotor, né? O profissional sistêmico, ele se coloca numa posição de último, ele deixa todo esse conhecimento numa caixa e abre a sua percepção para perceber o que é necessário fazer naquele momento. Porque os próprios envolvidos é que vão trazer a solução. A maioria dos pais, eu posso observar isso, se a adoção for em função da necessidade do adotando, ela tem, ela tem a probabilidade de ser bem-sucedida. Agora, a maior parte, infelizmente, das adoções, elas são em função da necessidade dos pais adotivos. Ou seja, as principais causas são: houve um aborto, não pôde ter filhos, queria um filho com tais características, ou uma menina ou um menino. Ou, às vezes, quer ter um filho para poder fortalecer o vínculo no casamento. Ou adota para esconder algum segredo. Então, dependendo realmente da motivação, essa adoção tende a ser pesada. E o que o profissional sistêmico faz quando chega um casal para adoção? Busca refletir qual é a razão, qual é a necessidade dessa adoção, por que você quer adotar? Amplia o olhar. E muitas vezes se percebe Que às vezes que nem quem está adotando, né, tem essa percepção, né? na maioria das vezes não tem. E aí o profissional sistêmico, às vezes, não é necessário fazer uma constelação. Às vezes, através das frases, ou perguntas reflexivas, ou dinâmicas, o profissional está ali para auxiliar, para que essa tomada de decisão ela seja mais clara, mais consciente, para evitar sofrimento. Então, a maioria das pessoas, elas chegam muito inconscientes. Muitas delas, inclusive, foram adotadas e querem adotar. Normalmente, as pessoas que foram adotadas, elas têm esse chamado de retribuir de alguma forma. Muitas pessoas também são adotadas e não sabem, porque os pais adotivos não contam, mas elas sentem no íntimo que tem um segredo ali escondido. E esse segredo vira um conflito, vira algo que uma parede, uma barreira de intimidade, algo está sendo escondido, né? Então são muitos nuances dentro disso.
E aí eu resolvi escrever sobre esse tema, baseando na minha experiência com esses casais que me procuram, ou os atendimentos com os filhos adotivos, nos workshops, ou os próprios profissionais servidores da vara da infância e juventude, ou assistentes sociais, psicólogos, que vêm fazer, que vêm buscar mais conhecimento, que vêm mergulhar, ir além. E aí eu percebo que todos esses chamados estão conectados, né? A atuação, então eu posso auxiliar do meu lugar de advogada, eu posso auxiliar como docente nas faculdades, falando sobre esse tema para quando os profissionais forem atuar, eles conseguirem olhar além da lei, da letra fria da lei. Eu posso trabalhar também através desse livro, por exemplo, que vai ter um alcance. Esse livro também não foi escrito, né? O artigo não foi escrito apenas para profissionais do direito. Ele é um livro para todas aquelas pessoas que buscam trabalhar com as dores e conflitos dos seres humanos. Então, através dessa semeadura de conhecimento, a gente auxilia na transformação pessoal e profissional desses servidores, dessas pessoas que estão atuando, né? Para que elas possam, sim, contribuir na pacificação, na humanização do direito. Está fechado o seu áudio. Pronto, abri aqui o áudio. A gente caminha já para o final, né, dessa nossa live, em que você teve de forma assim maravilhosa, falando sobre uma temática que a gente percebe que você entende muito, compreende muito, toca o seu coração, faz parte da sua história e da sua família, é tida como um propósito de vida, e é isso que a gente busca como editor. É isso que a editora Última Ratio busca, né? Tentar, de fato, conduzir um processo de harmonia social. E isso está justamente vinculado à nossa visão. E a minha visão também como pesquisador, como investigador, que dedicou tanto a sua dissertação de mestrado como tese de doutorado a tentativa de emprego, né, de certa forma, disseminar a informação sobre os métodos colaborativos, as melhores formas de gerirmos, né, os conflitos que se apresentam na nossa sociedade. E eu fiquei muito encantado, tanto com seu texto, com sua fala, porque a gente percebe que, de fato, você fala aquilo que vem do coração. Então, Cris, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação nesse projeto e logo desejo muito sucesso para você na docência, na advocacia, e que você escreva, escreva e escreva, porque é importante a gente deixar para gerações futuras, né, a nossa impressão a respeito, a nossa impressão digital a respeito, né, daquilo que a gente pensa e entende que é a vida. Então, gostaria mesmo de agradecer a sua participação, dizer que a editora Última Raça se sentiu muito feliz em tê-la como coautora de 2 dos nossos últimos lançamentos, né? E já estamos conversando aí para um terceiro e quarto, se Deus quiser. E, Cris, palavra final para que você possa se despedir, né, dos nossos colegas que estão nos acompanhando. Fique à vontade. E gratidão. Eu agradeço a editora, agradeço o seu convite. Foi uma honra poder contribuir junto com os colegas, com pessoas tão queridas. Fico muito feliz, estou produzindo bastante, né, como você falou. Participei de um outro livro sobre mediação sistêmica, né, abordagem sistêmica na mediação. E são muitos temas.
São vários assuntos que ainda merecem ser abordados. Agora, a respeito da adoção, eu faço parte de uma comissão da RIEX, de adoção consciencial, onde lá existem vários projetos. E eu faço um convite para aquelas pessoas que queiram também saber mais sobre a adoção ou queiram mergulhar e atuar também, para me mandarem um direct através do Instagram Advocacia Humanizada e Sistêmica, ou do site www.silvademorais.adv.br, para que a gente entre em contato e continue, né, assim, para que possa dar um próximo passo. Então, eu deixo esse convite para participarem também dessa comissão, as pessoas que se interessarem por adoção e entrarem em contato comigo. Boa noite, eu agradeço, então. Obrigado, Cris, satisfação imensa, viu? Gratidão por você fazer parte da nossa história e da história da editora Última Raça. Um forte abraço, querida. Um abraço.